Salve família atleticana, eu, Wellington Martins, venho aqui com o quadro direto do torcedor. A gente vai fazer a análise do Atlético Mineiro de torcedor para torcedor. Hoje a gente vai fazer uma avaliação do elenco atleticano e entender as principais características e necessidades desse elenco. Antes de iniciar o vídeo, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo e seguir o nosso canal. Aqui você vai seguir o melhor conteúdo do Atlético Mineiro e as principais notícias que vêm acontecendo com o nosso galão da massa. Qual a situação do elenco atleticano hoje? Contamos com cerca de 28 jogadores e vamos detalhar aqui posição por posição e entender qual é o atual cenário desse elenco. Vamos iniciar pela posição de goleiro. Hoje temos no elenco Everson e Gabriel Delfim. O Everson hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, vem atuando muito bem, vem evoluindo aí com suas atuações e não vem comprometendo a nossa zaga. O Gabriel Delfim é um ótimo goleiro, na minha opinião, é um dos melhores goleiros da base que a gente tem hoje e tem um futuro promissor aí para substituir o Everson. Na lateral direita, hoje temos o Natanael, é um lateral promissor, vem iniciando, vem fazendo bons jogos, tem oscilado, que é natural para a idade dele, é um menino muito novo, então a gente tem muito a crescer com ele, mas às vezes falta um pouco de maturidade, mas vem atuando bem e acredito que ao longo do tempo vai amadurecer bastante e ajudar bastante o elenco atleticano. O Renzo Saraiva, ano passado, na minha opinião, foi um dos melhores laterais, teve uma constância muito boa, é um lateral muito esforçado, ele apoia muito bem, ele peca ali no último passe ali, mas porém ele tem uma chegada muito forte e ele recompõe muito bem e tem muita imposição física nessa recomposição. Ele vem sendo pouco utilizado nesse ano junto com o Cuca, mas acredito que ele pode ajudar bastante aí no decorrer da temporada. Ainda na lateral direita, ainda temos o Gabriel Menino. Ele atuou no Palmeiras na lateral direita, ele foi o lateral que chegou na seleção. Ele pode muito bem fazer essa posição em caso de alguém estar machucado ou alguma necessidade do jogo. Então a gente na lateral direita acredito que a gente está bem servido nesse ano. Agora vamos da lateral esquerda. Hoje a gente tem o Guilherme Arana, é o nosso melhor lateral esquerdo, um dos melhores do Brasil. Depois que ele machucou, ele deu uma caída no rendimento, mas mesmo ele jogando abaixo da média, ele ainda é muito bom, ele não compromete a lateral, ele tem bons passes, ele apoia muito bem. Então, acredito que a gente está bem servido, mas a gente tem que preparar para uma futura saída do Guilherme Arana. O Caio Paulista foi uma aposta, ele fez um ano muito bom lá no São Paulo, foi para o Palmeiras e foi muito mal, e chegou no Atlético, eu tinha até uma esperança que ele ia reencontrar seu futebol, mas até o momento, nos jogos que ele entrou, ele foi muito abaixo da média, ele errou passes muito bobos, tem uma boa força física, mas tecnicamente muito abaixo do esperado. Eu acredito que a gente não vai conseguir utilizar o Caio Paulista aí ao longo da temporada. E a gente tem o Rubens, que é o polivalente ali, que atua como volante, como lateral. É um bom lateral. Hoje ele joga muito bem na lateral, joga muito bem como volante com o meia. Então, se ele ficar para o longo da temporada, vai nos ajudar bastante, porque é um jogador que joga em várias posições. Então, se o Rubens ficar, eu acredito que na lateral esquerda também estamos bem. Agora vamos falar da nossa zaga. Hoje a gente tem o Lianco que é um belo zagueiro, é um cara que tem muita imposição física, ele dá muito bote, é um cara que tenta desarmar a todo momento o ataque adversário, é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje atuando, e só tem que moderar um pouco a vontade, mas isso é a cara do Galo, então ele dá muito certo. E um pouco na saída de bola, eu acho que ele às vezes quer ajudar demais e acaba pecando. O Alonso hoje é o nosso lateral no lado esquerdo. Ele vem atuando abaixo da média, ele sai muito bem com a bola no pé. É um cara que tem um bom passe, ele sabe sair jogando, porém hoje na marcação ele peca um pouco. Acredito que o Atlético precisa de um zagueiro para poder. Um zagueiro mais forte, um zagueiro mais de tomada de bola, de bote,
mesmo no estilo do Lianco, porque essas outras opções, Rabelo, Romo, Ivo Roman e Vitor Hugo, são zagueiros que não dão muito botes na bola, então são zagueiros com mais característica de Alonso, então a gente precisa de um zagueiro, principalmente pensando que o Rabelo aí vai sair no próximo ano. O Rabelo é um bom zagueiro, mas acredito que o ciclo dele no Atlético já está finalizando. Tem que seguir para outros clubes para poder até poder jogar e ganhar minutagem aí. O Rômulo e o Ivo Roman são apostas, são meninos novos. Para zagueiro ganhar minutagem é um pouco complicado, porque uma falha ali na zaga acaba comprometendo o jogo, tomando um gol. No último jogo o Rômulo jogou bem, o Ivan Roman também vem jogando razoavelmente bem, mas precisa de minutagem e precisa de experiência. São jogadores para a próxima temporada. Acredito que nessa temporada pode entrar um jogo ou outro ali, mas não vão ser os principais jogadores ali da nossa zaga. E o Vitor Hugo é a aposta do Cuca. O Cuca treinou ele no Palmeiras. Ele entrou no último jogo muito bem, mas os outros que ele entrou foi bem abaixo da média. Zagueiro precisa também de minutagem, precisa estar jogando, precisa de confiança. Mas acredito que ele, junto com o Lianco, ele faz uma boa dupla de zaga ali. Ele junto com o Alonso, eu já acho que fica uma zaga um pouco mais fraca, então a gente precisa desse zagueiro aí de marcação mais intensiva para a gente ter uma zaga mais firme também. E caso o Lianco ou o Alonso estiver na seleção, a gente ter essa peça de mais composição aí para a gente ter uma zaga mais forte. Agora vamos aqui falar da nossa volância, né? Os volantes. Hoje a gente tem o Fausto Vera. O Fausto Vera, quando ele veio para o Atlético do Corinthians, eu acreditei muito que daria certo. É um argentino que deveria ter muita garra. Ele tem um bom passe, ele tem uma boa marcação, mas vem atravessando um momento muito ruim. Às vezes sinto que ele não se identificou com o clube, não faz bons jogos. Ele não é aquele cara que compromete, que tem muitas falhas, porém é um cara que ele apenas some do jogo, ele não aparece, ele não participa, ele não ataca, ele não marca. Ele é um cara que tem uma boa presença de campo, ele sabe fazer uma boa leitura de jogo, mas infelizmente ele não tem entrega, não participa do jogo. É um jogador a menos que a gente tem aí hoje no elenco. O Patrick foi uma aposta que veio do Palmeiras, está começando o profissional agora. Ele vem fazendo bons jogos, participando, tocando bola. É um menino ainda que vai aprender e vai evoluir muito no profissional. O primeiro ano dele no profissional, então, assim, em jogos mais decisivos, acredito que ele vai ficar um pouco nervoso, ele não vai conseguir entregar o melhor futebol. Acredito que no ano que vem ele vai estar performando ainda melhor que ele está performando esse bem, mas foi uma bela surpresa. Ele assumiu responsabilidade, está muito bem, e acredito que vai nos ajudar muito ao longo desse ano. O menino é um segundo volante que tem um bom passe, ele participa muito bem do jogo, aparece bem na frente, tem uma ótima leitura de jogo. Infelizmente ele machucou ali no Campeonato Mineiro, quando ele estava de titular junto com o Alan Franco, vinha jogando muito bem. Porém, depois machucou, está pegando ritmo. Acredito que vai nos ajudar muito ali como segundo volante. Pode jogar também o Alan Franco, o Patrick e o menino, que acredito que um jogo mais de marcação, com o adversário mais forte, daria certo. Mas é um ótimo volante. E a gente tem o Alan Franco. Hoje o Alan Franco é o nosso melhor volante, ele joga como primeiro e segundo volante, apesar que o primeiro volante não ser uma ideia de jogo para ele. Ele tem uma marcação muito boa, porém ele tem melhor saída de bola, é um cara que participa do jogo. Ele vem quebrando o galho ali, jogando de primeiro volante, e acredito que ele hoje é peça fundamental nesse time. Porém, na volância a gente precisa de dois volantes aí de marcação, aquele cara mais pitbull que quer pegar a bola. Você vê as características aqui que a gente tem no elenco, a gente tem nenhum com essa característica. Hoje eu traria dois volantes, contando que Fausto Vera não ficaria no elenco, mais volantes de pegação, de marcação, que gostam de dar bote, que gostam de roubar a bola. Aquele volante que dá aquele primeiro bote ali e o zagueiro vem só para pegar a sobra. Então hoje a gente precisa desse jogador no elenco. E temos o Rubens, né, que o Rubens ele pode fazer o segundo volante ali, fazendo uma meia esquerda. É um cara que recompõe muito bem, ele faz a lateral, faz a meia.
é esse jogador que ele cobre vários espaços. Porém, ele não descarta a nossa necessidade de ter volantes. Aqui está a principal necessidade do Atlético hoje. Os pontos que a gente perdeu passa muito pelo menino ter machucado, o Alan Franco ali na seleção, o Porto Velho quando entra está muito abaixo. Então, a gente recompondo esse meio campo aqui, essa volância, acredito que o Atlético tem um bom ano aí para performar e a gente acredita que vai ficar muito bem no campeonato. Agora falando dos nossos meias, aqui também está um ponto crítico. Hoje a gente tem o Igor Gomes. O Igor Gomes no ano passado não foi muito bem. Esse ano ele vem entrando mais esforçado, tem jogo que ele está apagado, mas é um jogador que já se mostrou que não é decisivo. Para um elenco e para um time do Atlético que tem uma força de caixa um pouco maior, não tem tanto potencial de investimento como Palmeiras e Flamengo, a gente precisa de um meio mais decisivo, um cara que vai entrar e decidir o jogo, que consegue fazer boa triangulação, que consegue encontrar o bom passe, que consegue finalizar e às vezes decidir um jogo. E hoje eu não vejo no Igor Gomes esse meia que vai fazer essa diferença. Então hoje para mim era um cara que seria negociável, uma boa proposta aí liberaria, porque ele não entrega o que a gente precisaria ali de meio campo. A gente tem um Scarpa, o Scarpa é um polivalente, ele joga muito bem, ele joga tanto na meia como na ponta direita, ele arma o time, ele dá bons passes, acho ele um ótimo jogador, ele volta para marcar, porém ele tem uma característica mais esforçado de cruzamento, ele não é aquele meia raiz de toque de bola, de dar aquele drible curto, de encontrar aquele passe no meio de campo, ele é mais de cruzamento, então assim, ele é um meia que atende muito bem às nossas necessidades, mas falta aquele outro meia mais criativo ali, camisa 10, para compor esse elenco e a gente ter essa opção de mais qualidade técnica ali no meio de campo. E o Rubens é aquele ponta esquerda ali, meia esquerda, que consegue chegar muito bem, ele marca muito bem, ele recompõe muito bem, ele chega muito firme no ataque, mas ele peca ali no último passe ali, às vezes aquele cruzamento que seria o certo ele dá uma errada, aquela finalização que ele poderia fazer melhor e ele acaba errando. É um cara muito polivalente, ele ajuda muito dentro do jogo com energia, porém falta aquele último passe ali, aquela técnica da finalização, do cruzamento. Um cara assim acima da média, acredito que ele vai sair em breve do Atlético e a gente vai ter sérios problemas porque ele compõe três posições no time hoje. Porém, acredito que jogador da base é isso. Chegou, performou, teve oportunidade boa, venda aí 12, 15 milhões de euros. Acho que o clube não pode perder essa oportunidade, porque o clube tem que formar mais atletas. E agora vamos falar um pouco do ataque. O nosso ataque atleticano hoje, na ponta esquerda, a gente tem o Coelho, o Dudu, que é o reforço aí, que eu acredito que a gente não viu ele jogando aí. Acho que vai dar muito certo no Atlético. O Bernard. O Coelho hoje é o melhor jogador do Atlético, ele chega muito bem, ele tem um bom 1 contra 1 ali, ele vai para cima mesmo, ele dribla, ele vai na ponta, ele tenta o cruzamento, ele chuta pro gol, ele peca um pouco na finalização, acho que falta esse detalhe. Quando ele melhorar essa característica dessa de finalização do último passe, acredito que ele vai ser um baita de um jogador, mas ele já está entregando, ele é muito esforçado, ele tem muita cara do Galo, raçudo, joga muito e vamos ver ele performando muito bem. Ele chegou para ser ali um reserva e hoje ele já é um titular absoluto, já conseguiu ali a titularidade, vem performando muito bem e acredito que vai ajudar muito o elenco atleticano. O Dudu, vamos ver aí, ele pode jogar tanto na ponta como no meio, mas é um cara que vai ajudar muito, ele tem um bom passe, tem uma boa finalização, ele também tem uma boa velocidade, eu acredito que vai ajudar muito. E o Bernard que voltou da Europa, o Bernard, a gente tinha muita esperança com o Bernard, mas infelizmente os jogos que ele entrou, poucas vezes ele foi decisivo. Ele já não tenta aquele 1 contra 1, ele não chega na linha de fundo, ele não consegue driblar, às vezes finaliza muito mal, muito fraco. Ele tem um custo muito alto para o Atlético. A gente precisa de reforçar e eu acredito que hoje o Bernal liberaria muito por causa disso. Toda a história que ele fez com o Atlético a gente não esquece, né? Ele vai ser um ídolo eterno aí por tudo que ele conquistou lá em 2013, mas porém nesse momento, pensando em elenco, eu liberaria o Bernard por causa das nossas outras necessidades.
No ataque centralizado, hoje a gente tem o Rony que pode jogar como de ponta, como um atacante centralizado, ele finaliza muito, ele tenta, ele corre, ele vai para cima, ele tenta infiltrar atrás da zaga, ele é um jogador que corre o tempo inteiro. É, ele peca um pouco na finalização ali, mas porque ele tem muito esforço físico, ele chega a todo momento, ele tenta, então acaba acontecendo as oportunidades, ele vem fazendo muito gol, vem sendo decisivo, é, porém, ele ali na frente ali, ele precisa de outros elementos para poder ajudar. Às vezes falta aquele passe um pouco finalizado, aquele meia para dar aquele passe entre linhas para ele entrar por trás da zaga. Mas ele vem fazendo um ano muito bom. Às vezes a torcida pega no pé dele, tem algumas críticas, mas é um jogador que eu gosto muito, que ele incomoda o adversário. Então, assim, a gente precisa desse jogador que às vezes quer vontade, quer ganhar, quer vencer, quer chutar. Então, o Rony é esse jogador. O Hulk é acima da média. O Hulk é um cara que chuta muito bem, bate boas faltas, tem bons cruzamentos. Ele jogando centralizado ali, jogando como falso 9, ele faz essa função muito bem. Esse ano, depois que ele machucou ali, ele voltou um pouco abaixo. Você vê que ele não está cobrando as faltas, não estava cobrando escanteio. Porém, é um jogador muito decisivo. Na hora que a gente precisa, ele finaliza muito bem. Ele está lá na área. Se a bola cair no pé dele, dentro da grande área, é uma chance muito grande de converter em gol. Então, é um jogador importante, vai ser importante. Ele pode variar um pouco também, entrando na reserva, entrando no segundo tempo, igual o Ceará, que ajudou bastante, que é um cara que tem muito vigor físico. É, Porém, às vezes a idade chega também, o cansaço, muitos jogos, e não dá para a gente depender 100% do Hulk. A gente hoje é 100% dependente do Hulk, mas a gente precisa de outros jogadores aí para poder decidir. O Cadu e o João Marcelo, o Cadu machucado, acredito que é um jogador que a gente tenha que abrir espaço para ir para outro clube, para ele ter uma minutagem, jogar um pouco mais e ganhar um pouco de experiência. O João Marcelo é uma aposta, é, não é um jogador que vai decidir jogo, não é aquele jogador que vai entrar no segundo tempo e vai mudar a cara do jogo. É um jogador que está vindo para poder ganhar minutagem, experiência para ano que vem, talvez ser um jogador mais importante. Vamos aguardar. Não podemos confiar que vai ser o jogador que vai entrar contra o Flamengo, contra o Palmeiras e vai mudar a cara do jogo, mas é um jogador que o Atlético está pensando a longo prazo. É aquele jogador que a gente precisa ter no elenco para poder, quem sabe, ele dar certo e valorizar e a gente fazer uma grana com ele. O Júnior Santos é uma grande decepção esse ano. Ele chegou com um investimento muito alto, a gente tinha muita confiança pelo que ele jogou no Botafogo. Chegou, teve 2 lesões. Quando entrou em campo, ele foi muito mal. Não conseguiu definir jogadas básicas, errando passe, não consegue ter aquele um contra um forte, não chega finalizando bem. A gente espera muito que ele suba esse nível, porque hoje na ponta direita a gente só tem ele, a gente tem o Palácio ali que eu vou falar logo mais. Porém, é um jogador que vamos ver aí depois dessa parada como que ele vai voltar, com os treinamentos, com a composição física adequada, que esperamos que ele eleve a qualidade técnica dele nos jogos que ele entrou, tecnicamente muito mal, errando jogadas simples, mas acho que ele pode entregar muito aí pra gente no decorrer do ano. É um jogador que hoje está fazendo muita falta. Se ele estivesse jogando bem, acredito que a gente estaria melhor posicionado aí nas competições. Então vamos aguardar aí do Júnior Santos aí. Esperamos que ele encontre sua melhor forma, encontre o jeito de jogar no Atlético, encontre vontade e amor para jogar no Atlético, porque a gente precisa dele aí para a gente poder ter um time competitivo. E o Palácios é um jogador que veio com promessas, chegou, já jogou vários jogos, não vejo o Palácio decidindo nenhum jogo, não vejo ele entrando bem, assim, mudando a característica de um jogo. Ele tenta, ele tem um contra um, porém é um jogador que a gente precisa reavaliar porque em composição de elenco ali quando o Alisson foi embora a gente deixou de vender ele porque acreditou que ele seria esse ponta direita na reserva. Hoje eu não vejo ele fazendo essa posição, então é um jogador que eu liberaria ali para a gente ter um outro jogador assim mais decisivo. A gente precisa de jogador ali que entra, que realmente muda a cara do jogo, que vai por um contra um, que vai na linha de fundo, que vai driblar, que vai colocar o Hulk, o Rony na cara do gol, que vai virar a bola pro Coelho, que vai jogar junto com o Scarpa
ou com outro meia que tiver, e hoje eu não vejo esse jogador no Palácio. Então, acredito que eu liberaria também para a gente ter um elenco mais forte. Agora, falando um pouco das saídas, aqui eu como torcedor aqui, que eu veria de oportunidade de saída hoje. O Bernard eu liberaria. O Bernard foi um jogador que a gente botou muita esperança, tem um salário alto e hoje ele entrega bem abaixo. Eu sei da vontade dele de jogar no Atlético, de fazer dar certo. Ele é um cara bom de grupo, um cara que gosta do Atlético, mas porém hoje, falando tecnicamente, ele é um jogador que entra e não muda a cara de um jogo, ele não muda um jogo decisivo. Se pegar um jogo grande, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, não acredito, não vejo hoje o Bernard mudando esse jogo. Cadu, um menino novo, precisa de minutagem, precisa de rodar. Eu acho que tá na hora de liberar também para ele poder ganhar experiência aí para ver se ele ganha minutagem também e jogar em times aí que ele possa amadurecer seu futebol. Palácios é aquele jogador que não muda jogo, não faz a diferença, não é aquele jogador que vai entrar no segundo tempo e vai incendiar, que vai mudar um jogo. O Igor Gomes, ele vem se esforçando nos últimos jogos. Ele tem alguns jogos que ele entra muito bem, às vezes ele entra muito mal, mas ele não é aquele camisa 10 que hoje o Atlético precisa, que vai substituir um Scarpa, que vai fazer essa mudança de jogo, que vai dar qualidade técnica para o time. Então eu liberaria também, tem um salário alto. Fausto Vera é um jogador também que eu acredito que já deu. Ele deveria ser aquele jogador argentino que participa do jogo, que chuta, que chega na frente, que volta para marcar, mas ele não está fazendo essa função. Ele, quando ele entra em campo, ele é um jogador que fica onipresente, a gente quase não vê a participação dele. Ele tenta evitar toque de bola, ele tenta evitar chegar na frente. Acredito que todo jogo que ele entra um pouco pior. Ele tecnicamente ele não é ruim, ele não entrega, ele não erra passe, mas é um jogador que parece que não se sente motivado em entrar em campo pelo Atlético. O Rabelo já é um zagueiro que já encerrou a fase dele no Atlético. Ele final do ano acaba o contrato. Ele é um jogador que o Botafogo jogou muito bem, aqui já teve alguns jogos muito bons, não conseguiu engrenar no Atlético. E ele precisa de jogar em outros clubes, ele precisa de rodar para poder ter minutagem, né? Zagueiro precisa de minutagem, até mesmo para abrir uma vaga no elenco para um zagueiro que chega, um zagueiro mais de posição física e que não é o Igor Rabelo. Então, no elenco atleticano hoje, a gente precisa dessa característica e liberaria ele. E por último, o Caio Paulista, um jogador que veio ali de uma oportunidade de mercado, veio emprestado pelo Palmeiras, poderia chegar muito bem ali na lateral esquerda. No início, fiquei até um pouco confiante que ele ia suprir essa necessidade que tem hoje, mas hoje ele já não joga, os jogos que ele entrou muito mal, muito abaixo, errando muitos passes. Teve um jogo ali que ele entrou no primeiro tempo até fazendo um bom jogo, depois ele se perdeu novamente. Então acredito que ele teve as oportunidades, não conseguiu aproveitar. E eu hoje acredito que o Atlético precisa de se o Rubens sair, né? Se o Rubens for vendido, eu acredito que o Atlético vai ter que precisar fazer uma outra contratação ali na lateral esquerda. Hoje de contratações, falando aqui das necessidades do Atlético hoje, que eu enxergo é um zagueiro. O Atlético precisa desse zagueiro mais de imposição física, aquele que dá bote em bola, que rouba a bola, que incomoda ali o atacante, o meio-campo do adversário. A gente tem só hoje o Lianco com essa característica. Então a gente precisa de mais um jogador com essa característica até para reforçar nossa zaga aí para a gente ir bem nos torneios que a gente tem. Um volante pegador, um volante que marque muito bem, que dá bote, aquele cara que é o pitbull ali na frente da zaga, que vai ajudar na marcação, que vai desafogar um pouco o Lianco também e o João Alonso, e aquele cara que vai correr. Hoje a gente tem a falta desse jogador. O Atlético perdeu muitos jogos ali por falta de volante. Esse jogador ali que cobre a frente da zaga, ele é muito importante hoje no futebol, nesse futebol moderno. Então a gente precisa desse volante. Um meia criativo. Hoje a gente precisa de um jogador veloz ali no meio, um cara que sabe jogar com a bola curta, que tem um bom passe, que sabe fazer uma boa infiltração, que tem um bom cruzamento, que é aquele cara que pega a bola no meio de campo e vai organizar o time. Hoje a gente tem um Scarpa com uma característica um pouco diferente. A gente não tem esse meia
camisa 10 mesmo para poder fazer essa função. E hoje, se sair o Scarpa, fica um time totalmente sem criação, dependendo muito do Coelho na velocidade. E não tem ninguém que vai fazer aquela bola infiltrada tanto para o Rony, tanto para o Hulk, tanto para o Dudu ou para o Coelho, para eles chegarem bem. O ponta direita, hoje o João Alonso está muito mal, o Palácio estava machucado, mas não é esse jogador que vai fazer aquela cobertura ali. A gente precisa de um jogador além do Coelho para fazer essa ponta direita aqui, para poder quebrar a linha e jogar muito bem e ser o dibrador, aquele cara que vai dibrar, vai tirar um, dois, vai cruzar, vai dar um passo para trás. A gente não tem esse jogador jogando na direita, apesar que a gente tem o Rony, o Coelho, o Dudu que pode inverter essas duas pontas, mas a gente precisa desse jogador hoje. E teria aqui o bônus extras aqui, que é com a saída do Rubens, a gente perde um lateral esquerdo, a gente perde um volante, a gente perde um meia esquerda. Então, se a gente vender o Rubens, provavelmente a gente vai precisar contratar um lateral esquerdo e talvez mais um volante. Para a gente ter dois volantes ali de marcação ali que vai superar essa saída do Rubens, porque a gente tem hoje dois volantes que saem mais, que é o Gabriel Menino e o Alan Franco. A gente tem o Patrick também com uma boa aposta, mas volante de marcação, se sair o Fausto Vera, a gente teria só um. Então a gente teria que recompor mais um aí para a gente poder ter um time competitivo. Aqui falando um pouco do nosso elenco aqui, vou trazer um pouco aqui das configurações e como está aqui, para a gente ver que hoje o gol é o Everson, a gente tem o Alonso e o Lianco aqui na zaga, a gente tem o Vitor Hugo e o Rabelo aqui de reservas, a gente tem o Natanael e o Saraiva na lateral direita, no meio ali da volância a gente tem o Menino, o Alan Franco, o Fausto Vera e o Patrick. A gente precisa de recomposição nesse setor do campo. Na lateral de esquerda a gente tem o Gui Arana ali que está machucado, mas é uma boa composição. O Rubens e o Caio Paulista. De camisa 10 a gente tem o Igor Gomes e o Scarpa. A gente precisa de mais um camisa 10. O Igor Gomes hoje não é esse jogador. Na ponta esquerda hoje a gente tem o Coelho, que é o titular absoluto, o Dudu, que chegou agora, que pode fazer o camisa 10 ali também, e o Bernard, que também está bem abaixo da média e não sei se ele sai nessa janela do meio do ano aí. De centroavante ali, a gente tem o Hulk e o Rony e o João Marcelo, acho que a gente está bem servido ali, apesar que tem hora que eu sinto falta daquele centroavante metedor de gol, aquele de cara de ar, de cabeceio, que não é a característica nem do Rony nem do Hulk, é aquele cara que gosta de finalizar dentro da área, mas assim, entre um meia e um ponta direita e um centroavante, eu escolheria um meia e um ponta direita. E na ponta direita a gente tem o Júnior Santos e o Palácio. A gente vê a dificuldade muito grande, o Júnior Santos não vem jogando bem, está muito abaixo da média, e quando a gente vai ali para o reserva imediato seria o Palácio. Hoje o Atlético joga ali com o Rony e o Hulk na frente. Vou passar aqui na frente para a gente ver aqui como está jogando e a gente vê que a gente tem uma necessidade muito grande. Aqui olhando o campo do Atlético hoje, a gente tem o Gui Arana machucado, o Coelho e o Cadu. E o time titular hoje é o Rubens na ponta esquerda, o Alonso e o Lianco, junto com o Natanael. A gente tem o Alan Franco e o Patrick, Scarpa e Igor Gomes, o Rony e o Hulk. Hoje aqui nesse elenco aqui, Igor Gomes, eu não jogaria com o Igor Gomes, nessas opções que eu tenho hoje. O Júnior Santos ele não vem entrando muito bem, mas precisa da minutagem. A gente já ganha a opção do Dudu aqui. O Bernard também não vem muito bem. O Gabriel Menino voltando também pode ser uma opção nesse meio. Então, assim, acredito que o elenco vem se fortalecendo. E se o Atlético for bem nessa janela, eu acho que a gente tem um time muito forte para chegar bem no final dos campeonatos. Com os jogadores voltando aí, a gente tem uma outra opção aqui. Não vi o Cuca fazendo essa escalação ainda esse ano, mas com o Gui Arana lá na ponta, o Natanael na outra, Lian e Alonso, a gente pode jogar com o Alan Franco, o Patrick e o Gabriel Menino, fazendo uma trinca ali com o Gabriel Menino mais solto. Ele é um jogador que gosta de chegar bem, com bom passe. Você joga o Scarpa jogando um pouco mais para a direita, o Hulk centralizado e o Rony um pouco mais na esquerda. Essa opção de jogo que o Atlético tem aqui, pensando em um time mais defensivo, para marcar bem, para ganhar um meio de campo e para sair um pouco mais com velocidade. Você ganha a opção com o Dudu, tem o Júnior Santos,
que pode chegar muito bem ali ainda e fazer boas mudanças. E com o Coelho ali um pouco machucado. Com o Dudu também a gente pode jogar com o Alan Franco e o Gabriel Menino, fica um meio muito forte aqui. Com o Scarpa jogando no meio, o Dudu jogando pela direita, o Hulk no meio e o Rony lá na esquerda. Pode trazer o Dudu para jogar aqui no meio também, mais pela esquerda, o Scarpa pela direita, jogar com o Rony e o Hulk centralizado, o Hulk e o Rony centralizado, é uma boa opção. Então, assim, com a chegada do Dudu, a gente ganha boas opções aí para poder reforçar esse meio de campo. E com a volta do Coelho, aí o Cuca tem boas opções. A gente pensando com o Guiarana lá na esquerda, Alan Franco e Gabriel Menino, pode ser o Patrick aqui, colocando o Scarpa aqui no meio, ou você pode entrar com 3 volantes aqui, com Alan Franco, o Patrick, o Gabriel Menino aqui no meio. Você joga o Coelho lá na ponta, o Hulk e o Rony. Fica muito bom. Você pode entrar com o Dudu também, jogando com Dudu, Coelho, Hulk, ou Dudu, Coelho e Rony aqui centralizado. Então, assim, a gente tem boas opções aí para fazer mudanças, alterações táticas no time, que vai ser muito importante no decorrer da temporada. E a outra opção aqui é o Dudu jogando no meio, né? Com o Coelho na ponta, o Rony na outra ponta e o Hulk no meio. Então você coloca o Hulk e o Rony mais junto aqui, coloca o Coelho numa ponta e o Dudu na outra também. São boas opções. O Atlético tem melhorado esse elenco. Eu acho que com essas movimentações do meio do ano a gente tem boas opções aí para a gente poder fortalecer o elenco e voltar muito bem ali para o final do ano. E a última mudança aqui para a gente ter um time mais forte no meio de campo ali, também pensando em um meio de campo mais forte ali, você tendo o Guiarani e o Natanael aqui na ponta, que pode ser também o Renzo Saraiva, que faz a lateral muito bem com apoio. Você entra com o Alan Franco, o Patrick e o Menino aqui com meia muito forte, e você entra com um ataque muito veloz ali, com o Coelho de um lado, o Dudu do outro e o Hulk no meio. Aí você ganha muita velocidade, muita imposição física, muita qualidade, e a gente tem muito a ganhar com esses jogadores aí que estão voltando aí de lesão, que estão chegando também como Dudu, e os que podem ser contratados aí para reforçar principalmente essa questão do meio de campo aqui e da ponta direita aqui talvez. Então é isso, pessoal. Massa Atleticana, muito obrigado aí pelo vídeo. Aqui é um vídeo de torcedor para torcedor. Quis passar um pouco da minha visão aí do elenco atleticano. Acho que a gente tem um bom elenco aí para ter essa temporada. A gente precisa de reforços, mas acredito que vai ser um bom ano aí para a gente. Muito obrigado aí. Siga nosso canal, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e também deixe seus comentários aqui de quais seriam as opções, quem você traria, quem vocês liberariam. A sua opinião é muito importante aqui para a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.